nos pistões da Kombi 1997, a gente vai ver a questão de peso deles. E eu tenho esse pistão com 542. Tenho esse outro com 544. Tenho esse outro com 542. E eu tenho esse outro com 545. Eu tenho dois pistões com pesos diferentes e dois com pesos igual. Esses dois terão que ficar igual a esses daqui. E para isso a gente vai ter que fazer um serviço de ajuste para poder igualar os pesos. Eu já estou pesando com os pinos. E sem os pinos dá uma diferença, mas não é tão considerável assim. Quando o pino está novinho, que esse aqui é um pistão novo, então é fácil até de você tirar. Meio que ele vai escorregando. Quando já é um pistão usado, aí já é um pouquinho diferente. Mas sem o pino, ele vai para 429 e somente o pino 116. Então agora a gente vai igualar os pesos para a gente ver como é que vai ficar. Então após fazer o ajuste do pistão, pesando com o pino, eu tenho 540 gramas. 540 também. Também 540. E também 540. E com os 4 pistões na balança eu tenho 2,160 kg. Ou seja, eu tenho 540 em cada pistão. É um pouco pesado esse pistão, mas agora estão o mais equalizado possível que eu consegui. Um teste que você não pode deixar de fazer é o seguinte: você coloca o anel na camisa, na posição de montagem, e aí você vai e coloca o anel, desce ele com o pistão para que ele fique centralizado, e aí então você vem com o calibre e coleta essa folga aqui. Tem uma folguinha na entreponta do anel, e aí você vem com o calibre, de modo que o calibre encaixe aqui. Neste caso, o calibre que eu estou tentando colocar, ele não desce tão bem, ele está preso. Então eu vou ter que colocar um calibre menor. Após o ajuste, então eu tenho um calibre que ele desce aqui certinho, dessa forma, sem prender, como se fosse uma regulagem de válvula. Quando você tem um pistão e uma camisa que não foi retificada, ou que você quer ter uma ideia de quanto de folga que está tendo, o que você pode fazer? Você coloca o anel novo aqui e vai descendo ele, vai medindo. Se a folga entre pontas estiver não conforme, aí você vai ter que trocar o anel, talvez até o pistão, talvez até a camisa. Tudo depende da situação que você vai encontrar. Normalmente, você reabre a camisa, troca o pistão e coloca anéis sob medida. E neste caso aqui, essa camisa ela é 0,50, com pistões 0,50 e anéis 0,50. Então aí você vai fazer esse teste assim, aqui na entre pontas. Às vezes pode chegar até 1 milímetro de desgaste aqui na entreponta, e aí você acaba tendo problema. Uma outra coisa que você pode fazer também é o seguinte: antes de montar, coloca contra a luz e olha aonde encosta o anel aqui.
por exemplo. E o porquê isso? Para você ver se não tem fresta. E também para você ter certeza que o anel ele não está invertido. Igual, por exemplo, esses anéis que vieram da marca Apex, eles não têm marca de posição, de montagem. Tem uma marca em um anel ou outro, tem uma marca na parte de trás, que aqui é só uma bolinha. Então você tem que ficar atento com isso. Então depois de tomar todas essas medidas, você continua com a montagem ou não. Se você observar, essa parte de cima do anel, ela é maior do que a parte de baixo. Então assim, é como se fosse um cônico. Então isso aqui você tem que perder um tempinho e observar, porque às vezes pode vir a marcação errada na própria peça e você vai montar isso aqui invertido e vai dançar. Então perca um tempinho, porque ainda que o anel do meio, da canaleta do meio, é fácil de você identificar, porque tem um chanfro aqui. Então é fácil de você identificar. Só que o da primeira canaleta ele não tem nada. Então você olha, coloca na camisa, vê direitinho para você não errar. Que ele é como se fosse um cônico. Então essa parte aqui ela vai ser a parte maior. E aí olhando por baixo, ela vai ser a parte menor. Então tem uma diferencinha bem pequenininha, mas tem. Então todo cuidado é pouco aí para você não ter problema. Depois vai ficar vazando na polia ou vai dar algum vazamento ou vai dar algum problema e aí você vai ficar bem indignado. Então aqui assim você tem que olhar para ver se está encostando 100%, se não está com uma frestinha. Se tiver uma frestinha já é um problema. Fora isso daí é só prosseguir com a montagem. Aqui eu coloquei a camisa, só coloquei, e o pistão. E aí o que que acontece? Eu tenho aqui um pedacinho aqui, que é onde o pistão não sobe mais. Então ele está em PMS. Essa distância aqui, ela é 1,6 mm. Então agora eu vou começar a calcular a taxa de compressão. Aqui eu já tenho os anéis e pistões montados e todos eles giram facinho assim, ó. Usei anéis Apex. Nessa parte aqui das camisas eu vou ter que colocar um anel para controle de compressão. Porque após fazer o cálculo, a gente teve aí uma taxa de 9,1 e isso é muito. Então a gente vai colocar um calço de 1 mm para baixar, para deixar em torno de 8, que é o que eu considero ideal. E aí então a gente vai fazer a montagem das camisas. Aqui na embreagem eu tenho a referência aqui, tenho os 3 pontinhos aqui e mais 3 pontinhos aqui, que terão que ficar na mesma posição do platô. Um pouco de graxa aí dentro não faz mal, dentro do parafuso. Já com a embreagem no lugar, também coloquei um pouco de graxa aqui. Seguindo a mesma situação, aqui a embreagem já está montada. Desse outro lado, eu já tenho a polia montada. E é uma da marca Polycarter. E ao que tudo indica, a posição aqui está errada. Fizeram essa marcação aqui. Só que provavelmente, tomando como base ali o primeiro cilindro, está bem fora. Mas depois eu vou detalhar isso aí. Então, a princípio é isso. É uma polia standard que a gente tem aqui. Com um bloco 0,25, que infelizmente teve que passar por uma medida porque foi feito um cálculo errado dos calços e aí acabou complicando todo os mancais. Então agora é a hora de colocar as camisas. Mas como infelizmente aqui eu tive uma taxa de compressão de 9,1 e eu não vou usar essa taxa, então eu vou ter que colocar um calço que vai embaixo da camisa. Então agora a gente vai atrás desse calço, na sequência a gente
faz a montagem das camisas e aí posteriormente dos cabeçotes para chegar no fim da montagem. Por enquanto é isso. Então é uma montagem passo a passo. Espero que esse vídeo te ajude de alguma forma e até um próximo vídeo.